Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com essa cara lavada, aos sons de galinhas no fundo, sim, porque eu moro no interior e eu tô sem aliança, mas é porque eu tiro pra fazer maquiagem. Hoje eu vou tentar gravar uma que fala pra vocês, olha, eu já vou dizendo que eu não sou boa em maquiagem, tá? Eu faço o básico, então vou tentar fazer aqui o básico, um pouquinho elaborado, talvez, mas só pra falar sobre um assunto que é bem assim, polêmico, digamos assim. Não é polêmico, gente, é uma coisa que infelizmente hoje em dia é muito comum, que é a depressão. E que eu estou passando por esse processo. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em em duas partes. E vocês vão ver depois o resultado final. Eu vou mostrando pra vocês os produtos. Gente, eu não tenho produtos de marca pra começar, tá? De maquiagem. Eu tenho alguns produtos que eu utilizo. Eu tenho pouca coisa. Depois, se vocês quiserem que eu faça um tour pela minha penteadeira, são coisas simples que eu tenho, entendeu? Bem simples mesmo. Então tá, vamos começar. Eu vou tentar dar um zoom um pouquinho aqui. Não dá pra dar zoom. Vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem direitinho. Eu não sei se dá pra ver, gente. Olha, eu vou tirar o óculos, eu vou ficar completamente cega. Vocês viram, gente, meu cabelinho? Deu uma desbotada, claro, por causa da lavagem, mas ele ainda continua bonitinho. Resolvi colocar minha tiarinha que eu nunca coloco. Se vocês me verem olhando pro lado, porque eu vou estar olhando no espelhinho de aumento aqui também, tá? Porque eu sou bem cega, gente. E eu tô improvisando aqui pra usar esse espelhinho. Porque tá bem improvisado aqui. Mas, vamos lá. Vou tentar não sair do foco aqui da câmera. Então, gente, pra começar, eu começo preparando a minha pele. A minha pele é extremamente seca. Extremamente seca. Eu tive muito problema de pele. Eu tenho muita acne, como vocês podem ver. Eu tenho muita manchinha de acne. Gente, eu tenho 24 anos e eu tenho muita acne ainda. Eu não sei. Eu não fui num dermatologista ainda. Eu sei que isso é errado. Eu tenho que ir num dermatologista pra ver em que relação. Mas eu tive muita alergia na minha pele sobre alguns produtos. Eu não sei se é exatamente por alguns produtos ou só porque a forma que eu cuidava da minha pele era totalmente errada. Gente, eu usava demaquilantes à base de álcool numa pele sem hidratação. Então, eu julgava que minha pele não precisava de hidratação, por quê? Porque eu tinha uma pele oleosa. Aí eu falava assim, então eu não preciso de hidratação, minha pele já está hidratada. Gente, eu tô muito horrível de dicção hoje. Já está hidratada, porque tem óleo. E claro que não. É porque se tem muito óleo, é porque tá ressecada a pele. Mas aí eu comecei, depois de uma alergia severa, gente, que eu pensei, gente, eu vou ter que ir num dermatologista. Só que eu não tava encontrando tempo, porque na época eu tava trabalhando. E eu acho que eu já tava começando nesse processo de depressão, entendeu? E a minha alergia piorou. Eu comecei tendo alergia com cola de cílios. Até hoje eu tenho, meu olho incha. Eu não posso usar cílios, tá, gente? E aí depois eu comecei a ter alergia com bases mate. E aí depois me indicaram o creme Nivea, que eu utilizo. Eu utilizo muito, tá, gente? Eu utilizo todos os dias. E ele foi o que salvou minha pele, gente. E eu uso uma outra pomada também, que eu fui no dermatologista. Não, mentira, eu falei que eu não fui no dermatologista, mas eu fui no dermatologista. Ele me passou uma pomada que ele disse que o meu problema é maquiagem, pra usar menos maquiagem possível. Eu tento, tá, gente? Mas é quase impossível, porque assim, eu amo maquiagem. Antigamente eu usava mais, porque eu trabalhava todos os dias, usava maquiagem. Quando eu tive essa alergia, eu tive que não utilizar maquiagem mais por um bom tempo, porque eu não podia passar nada na cara e eu não tinha que passar. A única coisa que eu passava
era o creme Nivea, só que eu não, nessa época eu não sabia que eu não podia. Ele me passou uma pomada que chama Resgate. Realmente, ela resgata a pele da gente. Gente, quando eu tenho alergia, eu ainda tenho alergia, tá? Mas quando eu tenho alergia, eu passo essa pomada, ela é milagrosa, maravilhosa. Então procure um dermatologista porque é o certo. Então tá, eu já comecei preparando a minha pele com essa vitamina C aqui. Ela é bem barata, ela custa R$10. Eu fui numa loja de cosméticos e comprei. Ela custa R$10 e ela é pro rosto e pro corpo. É vitamina C pura e ela tem filtro solar. Então eu começo preparando a minha pele com ela. Às vezes eu passo ela durante o dia, sem maquiagem nenhuma. Às vezes eu passo ela durante o dia e durante a noite, na hora que eu vou limpar minha pele. Aí depois eu venho com Nivea, deixo secar um pouquinho e venho com a base e o resto da maquiagem. Então, gente, como começou? Vamos pro assunto. Como começou a minha depressão? Na verdade, eu sei dizer, gente, como que começou isso. Porque eu era uma pessoa muito, muito, muito brincalhona, muito tranquila, digamos assim. Assim, eu nunca achei que eu teria depressão. A gente nunca acha que vai ter depressão na vida, né? Óbvio. Eu sempre brinquei muito com as situações, vocês sabem. Agora, depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho. Eu tenho uma deficiência, que é de nascença. E eu sempre sofri bullying na escola, na vida, em tudo. Desde da minha infância, minha adolescência, eu sempre sofri muito bullying. Só que eu levava isso muito na brincadeira, porque eu não queria sofrer com isso. Eu ficava vendo as pessoas tendo depressão e eu falava assim, eu não quero ter isso, entendeu? E aí, eu vou olhar aqui pra baixo, gente, mas é porque eu vou esquecer de pegar o corretivo. Eu falei assim, eu não quero ter isso, porque é muito sofrimento, gente. É óbvio que a gente não espera essas coisas, mas eu falei assim, gente, eu não quero me deixar entrar numa depressão profunda, igual eu me deixei. Eu vou usar esse corretivo aqui, HD. Gente, é um corretivo bem baratinho, ele tá até acabando, inclusive. Mas eu tenho que comprar. Eu uso produtos baratos, talvez seja isso, minha alergia, mas... E eu sempre... Gente, eu nunca fiz isso na câmera. Isso é diferente. Eu não costumo usar corretivo, porque essa parte da minha pele é bem seca. E meu corretivo tá acabando. Gente, me desculpe as galinhas e tudo, mas é porque tá no final do dia. E agora que eu lembrei que eu tinha que gravar esse vídeo. Eu sempre sofri bullying. Gente, claro que depressão, ela vem em qualquer momento da sua vida. Independente se você sofre muito ou não. Você pode ser uma pessoa que nunca sofreu na vida. Claro que todo mundo sofre na vida, mas você pode ser uma pessoa que nunca passou por processos traumáticos na vida e, tipo assim, você leva tudo numa boa. Tem gente que sofreu a vida toda com muitas coisas piores, que perdeu a família toda e nunca teve depressão. Claro que o psicológico fica abalado. Gente, realmente não sou boa nisso, tá? Ainda mais que eu sou ceguinha. Eu vou ficar olhando nesse espelhinho aqui, tá? Eu pensei assim, eu não vou me deixar me abalar por isso. E aí, o que eu fiz? Eu ignorava, eu ria quando as pessoas zombavam de mim, porque eu usava uma órtese. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só sobre a minha deficiência, porque é algo bem complexo, é algo bem complicadinho, tem termos e as pessoas... Eu quero explicar de uma forma que as pessoas entendam, sabe? Agora eu vou usar a Fios, da Ruby Rose, que é a única que até agora, gente, ela é uma textura veludada, sabe? Não me deu muita alergia. Ela me deu alergia já, só que ela não me deu muita. Gente, vocês viram que eu sou bem amadora mesmo. Eu passo bem assim. E aí, eu não me deixava falar por isso. Mas aí, eu sempre notei que eu ficava mais triste com algumas coisas que aconteciam na minha vida. Eu ficava um pouco mais abalada. Só que eu falava assim, não, eu não admitia que as pessoas falassem que eu tinha depressão. Eu não admitia. Nem que eu tava deprimida, nem que eu tava ansiosa. Eu não admitia isso, porque eu achava que isso era um sinônimo de fraqueza e que eu não queria ser fraca, já bastava tudo que eu já tinha passado.
na minha vida, entendeu? Me desculpa, gente, minha câmera parou do nada. Aonde que eu estava mesmo? Eu não admitia que as pessoas falassem que eu estava deprimida, porque pra mim era sinônimo de fraqueza, gente. E eu sei que é uma mentalidade horrível, mas lembrando que eu era uma adolescente e a gente não pensa direito. E a gente tem esses pensamentos de que uma depressão é uma coisa que era uma fraqueza muito grande pra mim. Tipo, as pessoas já me achavam fraca. Eu não queria que as pessoas me achassem mais fraca ainda do que eu já me imaginava, entendeu? Autoestima zero, né, gente? E aí, o que aconteceu? Os anos foram passando, as coisas melhoraram um pouco, porque eu saí da escola. Eu entrei na faculdade e foi muito tranquilo. Porque lidar com pessoas adultas é muito mais fácil do que lidar com crianças e adolescentes. Eu sei disso porque eu sou professora. Mas, tipo, em questão ao bullying, foi muito mais fácil lidar com elas, com os adultos, porque eles perguntam diretamente pra você, sabe? Tipo, não, me desculpe. Quando eu comecei a fazer amigos na faculdade, eles me perguntavam, me desculpa, mas, tipo, o que você tem? Sabe? Me perguntavam. E eu ficava satisfeita com isso, porque dava pra eu explicar pras pessoas, sem as pessoas ficarem zombando de mim. Então, pra mim, o processo da faculdade foi muito tranquilo. Eu fui muito tranquila nessa relação. E aí, eu conheci o meu namorado na faculdade e a gente passou por muitas coisas juntas nessa faculdade. Eu fiquei muito doente, gente, quando eu entrei na faculdade. Eu fiquei muito doente em relação ao meu problema, que eu tive vários problemas. E o meu namorado do lado. Mas eu comecei a ficar um pouco deprimida aí, porque teve épocas que eu fiquei a ficar um mês em casa por causa de uma infecção no pé. E eu tive que ficar um mês em casa sem ver os meus amigos da faculdade e ficar 6 meses sem andar. E isso aconteceu 3 anos seguidos, gente. Foram 3 anos seguidos, assim, de completo desastre pra mim, que eu só machucava meu pé. E eu comecei a entrar nisso, sabe? Eu acho que começou mesmo a primeira vez antes de eu conhecer o meu namorado, que eu fiquei doente, eu tive uma infecção no pé. Pra quem não... eu vou explicar direito, gente, mas eu piso torto. E eu sempre tenho calos, muitos calos. E como eu piso torto, é muito complicado pra mim. Tô olhando pra baixo que eu tô pegando as paletas, gente. É muito complicado pra mim ficar andando. E a minha casa ficava muito longe da faculdade. E eu ia a pé todos os dias pra lá e voltava a pé. Eu vou usar uma paletinha, gente, que até perdeu... Ela tá bem feia, gente. Tá bem feia mesmo. Mas é da Ruby Rose, tá, gente? Ela tem umas cores bonitinhas. Eu vou usar essa corzinha aqui. Dá pra ver que eu uso bastante ela. Pra fazer um fundo. Eu peguei uma infecção, porque eu usava uma órtese, que é tipo uma tala pro pé, sabe? E eu peguei pra endireitar o pé, e eu peguei uma infecção porque eu tive um calo. Eu vi que o calo tava um pouco infeccionado, mas eu sempre tive isso, gente, por causa da forma que eu ando. Então eu sabia como cuidar, então eu comecei a cuidar, e eu achei que não ia dar em nada. Tipo, né? E isso infeccionou, gente. Infeccionou muito. Gente, eu não sou profissional, tá, gente? Eu tô tentando fazer um côncavo aqui. Eu nunca fiz uma aqui. Fala, gente, é muito estranho. Isso infeccionou e eu tive uma infecção super grave. Eu tive que me afastar da faculdade durante um tempo. E eu tive infecção generalizada, gente. Pra quem não sabe, é quando a infecção ela se espalha pelo sangue. Eu fui pra Goiânia, que eu moro no interior de Goiás, eu fui pra Goiânia. Eu fiquei internada 10 dias. Acho que foi um processo muito traumático, porque eu corria o risco de ter uma amputação no pé. Isso, gente, eu vou olhar aqui no espelhinho, porque eu sou muito cega, eu não consigo olhar pra câmera e ver se tá ficando certinho. E eu tive esse processo e eu fiquei
eu fiquei muito traumatizada com isso, eu fiquei muito paranoica com isso, porque toda hora eu olhava meu pé depois que passou tudo isso, se não tava machucado, eu fiquei muito traumatizada com isso. Porque, gente, a gente vê a morte aqui, a gente fica, né? O problema, gente, eu tinha 2 medos de morrer e de ter meu pé amputado. E, tipo assim, ninguém me falava nada no hospital e eu ficava assim... Gente, eu tenho 18 anos, eu quero saber. Nessa época eu tinha 18 anos. E eu cheguei lá em Goiânia, o infectologista e o ortopedista me disse diretamente. Eu perguntei pra ele, ele me disse diretamente que eu poderia ter uma amputação de pé se a infecção tivesse chegado no osso. Eu acho que isso começou a me traumatizar, porque eu comecei a entrar em pânico toda vez que eu vinha algum arranhado no meu pé. Porque eu tenho pouca sensibilidade no pé, gente. Eu não sinto se meu pé tá machucado ou não. Esse é um problema muito grande. E aí... eu tô olhando a paleta aqui que eu vou utilizar, porque eu tô em dúvida. Eu quero fazer um côncavo marronzinho, depois vir com rosinha, sabe? E aí, eu... acho que comecei esse processo aí. Depois desse todo o processo, a minha vida continuou, eu conheci o Léo, as coisas deram uma pioradinha em questão da minha saúde, eu tive muitos processos, mas eu fiquei assim, com a ajuda dele, eu fiquei bem assim, forte, sabe? Eu me senti forte. E aí, eu peguei... só que eu tava ansiosa, eu via que eu tava ansiosa. E aí, eu acho que tudo começou ano passado, quando a minha mãe quebrou a perna. Gente, eu vou usar... essa aqui é uma paletinha da Bella Angel. Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. E... a minha mãe... eu tava trabalhando, a minha mãe quebrou a perna. E a minha mãe tem muitos problemas de saúde, ela tem muitos problemas com os ossos dela. Os ossos dela são todos porosos. Ela tem vários problemas, gente. Muitos problemas mesmo. E aí, eu peguei... isso foi um processo traumático pra mim, porque eu tava trabalhando, minha irmã foi pra Goiânia, porque minha mãe teve que passar por um processo de cirurgia. E eu fiquei muito traumatizada com isso, porque eu não esperava por isso, claro que a gente não espera, mas eu fiquei muito traumatizada com isso. E eu comecei a ver que eu fiquei ansiosa a partir daí, porque eu tive que cuidar da casa. Até então, eu nunca tinha cuidado, assim, realmente da casa sozinha, ficado realmente sozinha em casa. Por tanto tempo, sabe? E minha mãe ficou... depois que minha mãe voltou da cirurgia, ela ficou 1 mês na casa da minha avó, porque era mais fácil pra ela. Porque eu e minha irmã trabalhavam na época e a gente não tinha como ficar com ela 24 horas, atendendo as necessidades dela 24 horas. Ela ficou na casa da minha avó, com a minha tia cuidando dela. E isso já foi um baque pra mim também, porque eu não queria... eu queria que ela estivesse em casa, confortável, sabe? E isso não tava acontecendo. E aí eu peguei... comecei a ver que eu tava ansiosa por causa disso, porque minha mãe ficou estressada com o fato dela não poder fazer as coisas. Minha mãe sempre foi muito ativa. E eu comecei a ficar ansiosa porque ela estava ansiosa. Mas eu acho que foi sempre um conjunto de muitas coisas. No final do ano, gente, pra ser mais exata, no dia 24, na véspera de Natal, eu notei, num almoço de família, numa janta de família, eu peguei e já falei que eu notei que eu tava ansiosa, que depois que minha mãe quebrou a perna, eu fiquei noiva, e eu comecei naquele processo de noiva, né, gente? Noiva, eu tenho que preparar tudo, as coisas têm que ficar tudo do jeito que eu quero, e aí eu peguei e fiquei muito ansiosa com isso. E aí depois, no final do ano, do dia 24 pro dia 25, eu tava deitada na cama. Desculpa, gente, eu saí do enquadro, mas é que eu tô buscando o pincel aqui. Eu vou fazer uma iluminação. Gente, é uma maquiagem bem básica, tá vendo? Minha maquiagem é bem ruim, gente. Maquiadores, me ajudem, por favor, porque eu não sei fazer maquiagem boa. Deixa eu pegar um pincel aqui que ele não é de esfumar. Ele é mais fechadinho, pra não fazer melequeira, porque eu vou usar um tom de marrom mais... vou usar um tom de... ele é um vermelho meio roseado, não sei se vocês veem aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, paletinha Pretty, da Luisance, tá? E aí eu fiquei
eu tava deitada na minha cama e eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu tava deitada e eu comecei a sentir um queimor que vinha aqui da cabeça, pelos olhos, assim, nariz, boca e o meu corpo inteiro. Mas isso não é, tipo, não é na pele, era como se fosse por dentro, sabe? E eu fiquei apavorada, gente. Eu fiquei muito apavorada. A minha irmã tava no banheiro e ela saiu de lá correndo porque eu comecei a gritar. Eu pensei, gente, eu juro pra vocês que eu pensei que eu tava tendo um AVC. Porque eu nunca tinha sentido isso na minha vida e eu tenho histórico na família de AVC. E eu pensei que eu tava tendo AVC. E aquilo ali me traumatizou muito, porque eu não queria dormir mais. Eu não queria dormir mais porque... Não naquela noite. Eu não queria dormir naquela noite porque eu tava com medo de morrer. Eu queria ficar acordada. Minha mãe teve que dormir comigo na minha cama porque eu tava com medo de morrer. Daí então, gente, foi um processo muito estranho. Porque daí então, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Muita dor na nuca. Coisa que eu não sentia antes, gente. Eu não sentia antes de jeito nenhum. E eu comecei a sentir muita dor. Eu vou dar uma esfumadinha, gente. Só pra ficar certinho aqui. Vou ver se eu termino os olhos, gente. E depois a gente vai pra segunda parte do vídeo, porque já tá ficando grande, porque eu falo demais e esqueço de me maquiar. E eu fiquei traumatizada com isso. E aí, desde então, foi um processo, gente. Eu comecei a sentir muitas e muitas coisas. Eu comecei a sentir dor no pescoço. E de madrugada, eu percebi que essas coisas aconteciam de madrugada. De madrugada, eu ficava em pânico. Eu tinha medo. Começava a escurecer, eu ficava em pânico. Eu ficava muito apavorada, eu ficava com muito medo da noite. E eu ficava com muita dor de cabeça, principalmente à noite. Durante o dia eu tava super bem. Mas durante a noite, minha cabeça começava a doer muito. A minha nuca, esse nervo aqui da nuca, doía muito, 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 muito. O meu ombro ficava rígido. Gente, eu chorava de dor. Era muito horrível. E eu comecei a tomar relaxantes muscular, que eu fui no médico. Eu falei assim, gente, tô sentindo muita dor. Gente, eu vou misturar essa corzinha aqui e essa daqui pra fazer uma coisinha mais iluminada. Um cantinho mais iluminado no meu olho. Da mesma paleta, tá? E eu comecei a sentir isso, eu comecei a tomar relaxantes musculares e eu comecei a sentir coisas muito estranhas. Aquele queimor que ficava na cabeça, ele começou a descer pelo meu corpo inteiro. Pelo meu corpo inteiro, inteiro, inteiro. E eu fiquei apavorada. Eu fiquei muito apavorada, gente. E eu ficava com muita falta de ar à noite. E tudo isso acontecia de madrugada, tá, gente? Não sei se dá pra ver, gente, tá um brilhinho. Eu preciso de maquiagens novas, eu sei. Mas é o que eu tenho, gente. É o que eu sei fazer. Eu comecei a ficar apavorada, porque isso descia pro meu corpo inteiro. Eu acordava com falta de ar. Eu ia pra cama, dormir na cama da minha mãe, no meio da madrugada. Quase matava ela, de susto. Porque eu tava me sentindo... Não sei, gente, se no vídeo fica bonito, mas aqui pra mim tá bonito. Tá bonito, você tem que limpar o borrão aqui. Eu comecei a ficar apavorada. Porque... Eu vou parar aqui, gente. Depois eu vou continuar no segundo vídeo o resto da maquiagem. Mas antes eu quero falar pra vocês que eu fiquei apavorada porque eu pensei que eu tava tendo um AVC. Realmente. Eu falei assim, gente, se não foi um AVC aquele dia, eu tô com alguma veinha arrebentada na cabeça. E isso aí tá muito estranho. Eu sentia falta de ar. Eu senti esse queimor descer pelo meu corpo inteiro. Teve uma madrugada, gente, que foi o ápice pra mim, que eu acordei com o corpo inteiro queimando. Não só por dentro, mas por fora. A minha pele queimava. Eu fiquei doida, gente. Eu saí pela casa, arrancando a roupa. Acordei minha irmã. Minha irmã passava uma toalha molhada no meu corpo. E nada melhorava, gente. Nada melhorava. O médico disse que depois que foi a minha ansiedade, que eu fiquei tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa, que eu fiz a temperatura minha corporal interna subir. E aí eu tive essa reação. E eu pensei que eu tava tendo uma reação alérgica, por quê? Porque o médico já começou a passar, que minha irmã trabalha com médico, e ele passou um antidepressivo pra mim. Um bem levinho, sabe? E eu pensei que era
efeito colateral desse antidepressivo. Eu pensei, mãe, eu tô tendo uma alergia, me socorre que eu tô tendo alergia. E ela, não, você não tá tendo alergia, você não tá empolada, você não tá inchada, sua pele tá fria, Arielle. É da sua cabeça, se acalma. Gente, esse foi o ápice pra mim, pra eu começar a procurar um médico. E pra ver o que eu tinha, porque eu não acreditava que isso era da minha cabeça. Eu não admitia que as pessoas falassem pra mim que eu tava deprimida, porque não tinha sentido, gente. Eu tava sentindo tudo aquilo e ser alguma coisa da minha cabeça, sabe? Gente, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo, eu vou terminar a maquiagem. Vocês viram que eu falo muito e esqueço de me maquiar. E eu vou continuar falando sobre como que foi o processo de tá saindo disso, e só pra o vídeo não ficar muito longo, porque, gente, eu tenho pessoas que me apoiam e falam pra mim, então, e são sinceras comigo e falam pra mim se o vídeo tá muito longo ou não, e eu sei que eu falo demais. Então, gente, até o próximo vídeo, e eu termino essa maquiagem, vamos ver como é que vai ficar.